Mas antes de falar da alimentação, vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu já falei, do atendimento, do trabalho dos professores? Pode ficar à vontade para perguntar. Por que a criança só pega a partir dos 6 meses e não dos 4? Então, eu vou falar agora na questão da alimentação. A criança, a gente sabe que existe uma orientação, porque até os 6 meses a criança se alimente exclusivamente do leite materno, né? Até para a questão do desenvolvimento imunológico e tudo mais. As nossas crechezinhas da Mantina, ela não tem lactário, nós não temos lactário. Então, uma criança de 4 meses, a gente teria, né, que ainda estar oferecendo apenas o leite materno. Então, o que teria que acontecer? A mãe poderia fazer a retirada, levar na unidade e no momento da mamadeira teria que ser servido. Mas nós não temos essa estrutura, tá? Então, nós não temos lactário. É por esse motivo, né? Então, a gente pega a partir dos 6 meses. Por quê? Porque já é o período da introdução alimentar, então a mãe já vai, mesmo a criança não estando na creche, já é o período em que esse leite não precisa mais ser exclusivo, né? Então aí a gente começa a atender a partir disso, tá? Aqui nós temos uma unidade apenas que é o CREA, lá eles pegam a partir dos 4 meses. Mas o CREA, ele já tem toda uma estrutura diferente, né? Eles se organizaram de uma forma que eles conseguem atender a partir dos 4 meses. Mas as nossas unidades municipais é a partir dos 6. Tá? Nosso cadastro que eu colocar na creche. Se eu quiser colocar lá na casa dos garotos, eu consigo mesmo que eu não moro lá? Se tiver a vaga disponível, sim. Esperar a vaga A gente procura atender de acordo com a proximidade do bairro. Tá? Tem alguns casos de algumas famílias que até por conta do emprego acaba não fazendo cadastro na creche próxima aonde mora. Então, tendo a disponibilidade da vaga, a gente oferece, não tem problema, tá? Tendo a vaga, a gente oferece. Agora eu vou falar da alimentação. O cardápio de todas as unidades escolares do nosso município é elaborado por nutricionistas. Então, em todas as nossas escolas, desde a creche até o ensino fundamental, que é, né, responsabilidade do município, então nós temos o cardápio elaborado por nutricionista de maneira equilibrada e com os alimentos adequados para cada fase, né? Nós temos o cardápio do berçário, temos o cardápio do maternal e dos demais alunos. Então, é de acordo com a sua faixa etária. Aquilo que eu falei para vocês, a nossa creche não tem lactário, né? Então, esse é um dos motivos até por a gente não atender a partir dos 4 meses, né? E é também uma questão de a criança estar também um pouco mais desenvolvida em termos de sistema imunológico, né? Porque vocês que já tiveram criança na creche, vocês sabem que o convívio das crianças acaba trazendo algumas doenças que talvez até antes da criança não estar na creche, ela nunca tinha tido contato e ela não pegava. Então, a gente pensa nisso também, tá? O aleitamento materno está garantido em qualquer espaço público vinculado ao MEC, né? Essa é uma portaria do dia 10 de maio de 2017. Então, vocês matricularam a criança na creche, vocês não querem aos 6 meses, né, parar de amamentar. Eu posso ir até a unidade amamentar? Pode, tá? A mãe que puder, né, que tiver a disponibilidade, ela precisa conversar com a diretora, né, e a diretora vai providenciar um espaço, um local para que essa mãe vá no horário combinado para amamentar. A única orientação que a gente pede é que essa amamentação ela não pode ser no horário, de repente, a livre demanda da mãe.
Por quê? Como nós temos o cardápio elaborado pelo nutricionista, nós temos alguns horários. Então, é necessário que a mãe também se adeque aos horários da refeição da creche. Mas a mãe, tendo a disponibilidade, ela pode ir até a unidade amamentar, não tem problema, tá? Aqui no município, nós temos uma creche que tem uma sala de aleitamento, que é na EMEI Cantinho da Criança, ali no Jardim Brasil. Lá ela tem uma sala mesmo de amamentação. As demais, elas não têm uma sala exclusiva. Mas a mãe que tiver interesse, é só conversar com a diretora que ela vai providenciar um lugar, um espaço para que esse aleitamento aconteça, tá bom? Outra coisa, o cardápio é elaborado por nutricionista e ele segue as orientações da Resolução 6 do dia 8 de maio de 2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar chamado PNAE, né? A gente fala PNAE. Então, assim, o nutricionista, ele elabora o cardápio, mas ele também tem algumas normas, tá? E as normas estão nessa resolução. Então, tem normas de armazenamento dos alimentos, tem normas de quais alimentos podem ser oferecidos ou não, né? A maneira como esse alimento é servido, então nós temos algumas regras para serem seguidas, tá? O que é importante ressaltar nessas regras, tá? É proibida a oferta de gorduras trans industrializadas em todos os cardápios. Quando a gente estudava, não sei se vocês lembram, que a gente tinha, por exemplo, lembra do macarrão com salsicha? Né? Hoje as escolas não servem mais. Por quê? Porque a lei proíbe, né, que era uma delícia. Era uma delícia, não era? Porque a lei proíbe a oferta de alimentos processados. Então, hoje nós não temos mais, tá? Então, hoje tudo que é oferecido é o mais saudável possível, tá? Então, salsicha, vocês já devem ter percebido que nas festinhas das escolas, o que é oferecido antigamente era cachorro-quente. Hoje, na grande maioria, é o pão com carne moída, né? Porque a gente não pode oferecer, tá bom? Outra coisa também, é proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até 3 anos de idade. Então, na creche, as nossas crianças não recebem alimentos adocicados, açucarados. O leite, por exemplo, não vai açúcar. Por que isso? Porque existem estudos, né, que comprovam que quando a gente não faz a oferta do açúcar para essa criança até os 3 anos de idade, a gente reduz, eu não lembro agora a porcentagem, mas do índice da possibilidade dessa criança desenvolver diabetes e outras doenças relacionadas. Então, a gente segue essa lei. Quando faz o bolo é feito, né, a grande maioria de cenoura. Quando precisa fazer alguma preparação, por exemplo, com chocolate, não é usado achocolatado, é usado cacau, né? Então, é tudo oferecido de maneira natural, tá? Então, nas unidades, a gente não oferece alimentos que faz o uso do açúcar, tá bom? Em relação à alimentação, tem mais alguma dúvida? Não? Bom, o que eu preparei para vocês, né, é essa, assim, de uma maneira geral, das regras das creches, né? E aqui tá, assim, a frase final. Educar uma criança é um trabalho conjunto entre escola e casa. Todos possuem papéis importantes e indispensáveis. É uma frase de Mariana Moreno. A gente sozinho, a escola sozinha, ela não consegue desenvolver o seu papel. Principalmente na etapa das crianças menores, na etapa, né, que é creche, o trabalho da família, em parceria com a escola, é primordial. O sucesso do nosso trabalho só vai
acontecer de forma plena se escola e família trabalharem juntas. Trabalharem juntas em benefício do desenvolvimento saudável das crianças, né? Então, a gente não consegue simplesmente atender a criança sem ter contato nenhum com a família. É importante o diálogo, é importante a parceria. Quando a gente percebe algum sinal de algo que a família precisa se atentar, a gente costuma chamar para conversar, orientar, né? Sempre pensando no desenvolvimento saudável das nossas crianças. A Secretaria da Educação também tem também, que eu acabei esquecendo de falar, o que nós chamamos de CAE, Centro de Atendimento Educacional. O que é o CAE? O CAE funciona lá com a gente, uma sala lá na secretaria, onde trabalha a psicóloga, a fonoaudióloga, a assistente social e uma professora da educação especial, que ela é a coordenadora da educação especial no município. Então, quando a gente percebe, né, que a gente precisa, de repente, encaminhar essa criança para alguma avaliação, a gente percebe que algo no desenvolvimento dessa criança precisa ser observado, essa equipe nos ajuda nessa observação, né? A fono, a psicóloga, a assistente social e também a coordenadora da educação especial. A coordenadora da educação especial, ela atua principalmente junto com os casos das crianças que possuem algum laudo. Por exemplo, as crianças autistas, com síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência que a criança possua, né? Então, essa coordenadora da educação especial, ela é especialista na área da educação especial e ela nos ajuda nesse atendimento e nesse trabalho, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar sobre a educação infantil, né, sobre as creches. Não sei se vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa. O desfraude, como é na escola e em casa? A gente faz o desfraude junto com a família. A etapa que começa o desfraude é o M1, maternal 1, quando a criança está entre 2 e 3 anos. Tá? Esse é o período onde a gente inicia. Mas é sempre conversado com a família. Geralmente tem uma reunião de pais, onde a professora vai explicar que ela irá iniciar e ela vai dando algumas dicas de como vocês poderão contribuir com esse desfraude em casa. Tá? É assim que acontece. Tem um aninho já e Em alguns casos, quando a criança já sinaliza, às vezes a professora chama a mãe, mesmo sem estar no maternal, ela chama a mãe para começar um processo, né? Porque assim, o ideal é que a gente perceba a criança pronta e a gente já inicie, né? A gente às vezes acaba fazendo com todos de uma maneira coletiva lá no maternal 1. Mas quando a criança já dá indícios, a gente já pode começar antes, mas a família é sempre comunicada. É sempre feito um combinado com as famílias. Mais alguma pergunta? E você, Jane? E você, Lê? Tudo bem? A Érica também? Lembraram de alguma coisa? Não sei se eu esqueci algum aspecto, né? Não sei se você... Isso. Importante. Sim. No bairro, também próximo, chega no trabalho, já é o caminho para ir para casa. Para pegar, né? Fica mais prático da vida. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar na alimentação é em relação aos alérgicos. As crianças alérgicas, elas têm o preparo da alimentação de acordo com a orientação médica. Só que para isso, a mãe precisa levar o atestado, tá? Então a criança foi detectada com alguma alergia, então a mãe conversa com o médico, pede o atestado, principalmente quando é o leite. O leite que a gente oferece na rede, às vezes a criança não pode tomar. Então aí a mãe traz a receita médica e ela leva a lata do leite que a criança pode na unidade e a gente oferece o leite que a criança pode receber. Isso.
Não, a creche prepara. A gente só precisa do atestado, né? Então a gente precisa do atestado médico. Normalmente. Isso. É isso mesmo. Existem alguns casos de crianças autistas que a gente sabe que o autista ele tem a seletividade alimentar. Então, em alguns casos, a gente autoriza tamanho leve, porque às vezes mesmo a preparação feita pela escola, a criança não aceita. Então, tudo isso pode ser conversado com a diretora, se for necessário, conversa com o nutricionista da nossa rede e isso fica combinado. Aí a mãe pode levar aquele alimento que a criança aceita, né? Porque dependendo, né, da criança autista, por exemplo, a gente tem criança que só aceita purê, por exemplo. Então, a mãe acaba preparando e levando para que a criança não fique sem se alimentar na unidade. Mas isso também precisa ser conversado com a direção e com o nutricionista da unidade, né? Gente, tudo dentro da creche, assim, o primeiro passo, se vocês perceberem, tiverem alguma dúvida, tiver alguma insegurança, quiser, de repente, fazer até alguma reclamação, é o diálogo com a diretora, né? Ela tá lá para atender vocês, para entender o que está acontecendo e auxiliar, né? De último caso, se conversou, de repente não deu para resolver, né? Eu, como assessora técnica da educação infantil, estou lá na secretaria, né? Meu horário de trabalho é no período da manhã das 7h30, eu fico lá até mais ou menos 11h30, e depois no período da tarde das 2 até as 5h30. Então, eu também estou lá para atender vocês, né? Para aquilo que vocês precisarem, para alguma dúvida, para alguma orientação, e se vocês tiverem alguma queixa para fazer também. Então, nós estamos à disposição. Tem também o secretário da Educação, que é o seu Osvaldo, né? Então, a gente está lá dispostos a ajudar naquilo que for necessário, tá? Em relação às vagas, eu vi que na hora que eu falei que hoje nós não temos mais lista de espera, né? Durante um tempo, eu sei que muita gente ia lá na secretaria, né? Eu preciso conversar com a Adriana, eu preciso muito da vaga, não tenho vaga. Então, teve um período que a gente teve, assim, bastante apertado para conseguir atender todo mundo e eu confesso que a gente não conseguiu atender mesmo. Mas a gente vem com um trabalho, vocês devem ter percebido, a gente está fazendo ampliações em algumas unidades, nós temos salas sendo construídas, né? Esse ano a gente aumentou a contratação de funcionários, como eu disse para vocês, a gente precisa ter o número de funcionários adequados para atender com qualidade. Então hoje a gente não... a criança completou 6 meses, a criança fez o cadastro com idade, então a gente está conseguindo atender. O que vai acontecer a partir do mês que vem? Tem algumas crianças que ainda não têm os 6 meses, mas nós já vamos começar a encaminhar, né, para que essa família faça a matrícula, mas para a criança começar lá em 2025. Tá? Então a gente já vai deixar a matrícula feita, a criança encaminhada, para a criança ingressar em 2025, tá? Que bom. É isso que eu queria chegar, estimular ela. Então é isso. Que bom. E antes informar. Informar com antecedência que vai precisar da vaga. Tem que fazer o cadastro, né? A gente só encaminha as crianças cadastradas, né? É interessante fazer o quanto antes, né? Até para a questão de planejamento nosso mesmo. A gente tendo a lista lá de cadastro, a gente tem ideia em cada mês quantas crianças irão completar, aonde a gente vai encaminhar, até para nossa organização. Então, a criança nasceu, já tem o documento, já pode fazer o cadastro, tá? Os 2 meses dela, eu tô tentando colocar ela no cadastro único e não consigo vaga. Me consegui, agora tá semana, ela faz 5 meses. Eu ainda não consegui colocar ela na família. Pra mim poder colocar o nome dela no teste. Porque tem uma sequência para fazer esse cadastro no teste, elas têm que seguir uma sequência antes, elas têm que passar. Não. A gente precisa do número do NIS. Mas, o número do NIS, ele é opcional. Para você fazer o cadastro lá na secretaria, o que é obrigatório você levar é a certidão de nascimento e o comprovante de endereço.
Por que a gente pede o NIS, a gente pede o comprovante de trabalho da mãe? Porque se por acaso acontecer da gente, por exemplo, não ter vaga para todos, a gente tem que ter alguns critérios, algumas prioridades. Então, esses documentos nos ajudam a priorizar. Você entendeu? Você pode fazer o cadastro. O NIS, né? O NIS ou não. Isso. Mais alguma vida de guarda, tem? Se eu estou desempregada, eu faço, no caso, a inscrição dela. E aí você falou que prioridade é a mãe que trabalha. Isso só se a gente não tiver vaga para todos. Aí, no caso, eu, por exemplo, no momento, esse ano eu não estou trabalhando. Então, a minha pretensão é colocar ela quando ela tiver 1 ano só. E, por exemplo, sai a vaga dela. E eu não quero sair antes, no caso. Eu posso negar e depois... Aí a gente vai dar baixa nesse cadastro e você vai ter que fazer cadastro novamente. Né? Porque não tem sentido a gente ficar com o nome da criança na lista se você não tem a intenção de colocar agora. E se eu fizer o cadastro desempregado e depois começar a trabalhar e precisar da vaga? Como que funciona? Aí no momento que você manifestar, você faz o cadastro novamente e ela vai ser chamada. Tá? Quando eu falei que a vaga na creche é direito da criança, um questionamento que muitas pessoas fazem também é assim, nossa, eu conheço fulano, família tal, que a mãe não trabalha e a criança está lá na creche. E eu que trabalho não consegui a vaga. Né? A gente ouve muito isso. Principalmente antes, quando a gente não tinha, assim, zerada a nossa lista de espera. Aquilo que eu falei para vocês, a creche é direito da criança. Então, independente da mãe trabalhar ou não trabalhar, a criança tem direito, tá? Tem direito. Então, a creche, tipo assim, você não precisa da creche, a gente não tem que oferecer a vaga da creche para você trabalhar. A gente oferece a vaga da creche porque é o direito da sua criança a frequentar a creche, a educação infantil. A creche hoje, ela é uma escola, né? E como eu disse para vocês, ela é opcional. A família pode colocar ou não, não é obrigatório. Mas a partir do momento que a mãe manifestou interesse, fez o cadastro, a gente tem que atender, tá? A gente tem que garantir o direito da criança, tá? Que bom, Dri, muito obrigada, né? Valeu, né? Depois Eu a gente agradeço, espero Obrigada. ter contribuído.
criança mais velha, porque vai ser um espaço onde as mães vão falar das suas individualidades, da maternidade, sobre as suas questões pessoais de relacionamento, né? Então as crianças mais velhas não podem estar presentes. Enquanto ainda for pequenininho, né? Igual aqui da Vitória, nenenzinho assim, pode ir, né? Nesse momento ainda pode ir. Aí quando for maior, não. Quem gestante também é convidada. Você, papai, por enquanto não. Tá bom? Então a gente vai, vocês só fiquem atentos aos meios de comunicação do GAMI, que logo a gente vai abrir uma lista de pessoas que desejam participar. Aí a gente vai ver se vai continuar na modalidade de grupo, vai ter a oportunidade, né, se for casos que precisam ali de atendimento individual, aí a gente vai fazer também o atendimento individual. Tá bom? A gente agradece muito, né, Cíntia? Obrigada. Muito obrigada.